Palavra do nosso Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versos 42 ao 47, é o texto que servirá de referência para a exposição bíblica desta manhã. Texto conhecido de todos nós, certamente, todos aqui já leram esse texto, já ouviram em outras ocasiões mensagens a partir desse texto, e certamente mais uma vez o Senhor falará aos nossos corações, ao coração de cada um de nós, a partir da sua palavra, a partir das Escrituras Sagradas. Atos, capítulo 2, versos 42 ao 47, sentados como os irmãos estão, mas com toda reverência à palavra do Senhor, façamos assim a leitura da palavra de Deus. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando e de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor. Como mencionei há pouco, irmãos, o mês de junho, um mês que nós reservamos de maneira intencional a refletirmos sobre o tema, a relevância, o lugar e a prioridade da vida discipular ou sobre o discipulado. Ao todo, nesses 5 domingos e 4 quartas-feiras, serão 14 mensagens proferidas a partir dessa temática, com o objetivo de desenvolver o compromisso em cada um de nós em relação àquilo que o Senhor propõe como jornada cristã, que é a jornada do discipulado para todos nós. Trabalhamos a partir de vários textos, todos norteados com essa temática. E de forma muito especial, no livro dos Atos dos Apóstolos, o escritor bíblico Lucas nos apresenta a maneira como a igreja, nos seus primeiros dias, nos seus primeiros anos, viveu essa cultura, a cultura discipular. Quando pensamos sobre cultura, entendemos, irmãos, que é um conjunto de ações, práticas, costumes que todos nós desenvolvemos. E como cultura é necessário que ela seja solidificada, enraizada a partir de valores esses que nós encontramos na palavra de Deus. Pensar em cultura também nos dias atuais é sempre desafiador, porque vivemos, quando comparamos com o Evangelho, a proposta do Reino de Deus, e quando relacionamos com aquilo que o mundo nos apresenta, é como se estivéssemos falando de uma contracultura, porque os valores do Reino de Deus apontam numa direção e os valores e princípios do mundo numa direção diametralmente oposta. Mas quando consideramos o texto da palavra de Deus e a partir daquilo que lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, queremos pensar com os irmãos, refletir com os irmãos neste último domingo do mês de junho, 5º domingo do mês de junho, sobre essa temática, vivendo uma cultura discipular. A igreja primitiva, ou a igreja do primeiro século, nasceu nesse ambiente, num ambiente de pluralidade cultural, à semelhança do que temos em nossos dias. Havia naquele contexto muita resistência religiosa,
perseguição aos cristãos, perseguição a todos aqueles que pensavam contrariamente àquilo que o Império Romano estabelecia como referência, como prática de vida. Por isso, em alguma medida também podemos dizer que se tratava de uma perseguição política. E mesmo assim, em poucos anos, dentro desse cenário complicado que a igreja nasce, a igreja do Senhor, ela experimenta uma multiplicação exponencial, algo em que fez com que a igreja, como nos diz o próprio texto bíblico, crescesse para a glória do Senhor e levasse a mensagem do Evangelho a muitos lugares e a milhares de pessoas. Mas esse crescimento, irmãos, ele só foi possível por conta da maneira como aqueles homens e mulheres de Deus, no início da história da igreja, viviam. A forma como eles estabeleceram a sua vida, a cultura discipular que foi vivenciada e experimentada por aqueles irmãos. Quando olhamos para a igreja em Jerusalém, lugar onde a igreja nasce, a história da igreja tem seu início, nós encontramos que aquele povo não apenas acreditava em Jesus, ou seja, tinha uma fé em Cristo, mas também aquele povo vivia junto como discípulos. O povo vivia a cada dia, na sua jornada, nos seus desafios diários, a partir da referência daquilo que Cristo ensinou a todos eles, aquilo que Cristo ensinou com a sua vida e aquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Por isso, meus amados irmãos, hoje mais do que nunca, precisamos redescobrir a essência dessa cultura discipular. Precisamos revisitar, precisamos reviver aquilo que serviu de orientação e de norte para o povo de Deus nos seus primeiros anos, o povo de Deus chamado igreja. Porque o mundo anseia por uma igreja que viva essa cultura, a cultura discipular. O mundo anela por uma igreja que seja autêntica e que faça discípulos de verdade. Discípulos comprometidos com os valores do reino de Deus. Por isso, quando falamos em discipulado, estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre uma cultura que permeia cada aspecto da nossa vida, que norteia, que direciona, que estabelece princípios, que estabelece um norte. Uma bússola para a nossa vida. Uma cultura discipular nasce quando entendemos que Jesus não apenas nos chamou para sermos membros de uma igreja, mas seguidores comprometidos, que reproduzem outros seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. É isso que vemos no exemplo da igreja primitiva. Quando olhamos para o versículo 47, no final do texto, quando ali o escritor bíblico nos diz: e o Senhor lhe acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Essa cultura discipular, inicialmente, ela apresenta algumas características. Relacionamentos profundos e intencionais, ou seja, o discipulado, meus amados irmãos, não é estabelecido com superficialidade, mas sim com relacionamento profundo, com intimidade, com intencionalidade, mas também compromisso com o ensino fiel da palavra de Deus. Não podemos viver uma cultura discipular se não tivermos como referência maior na nossa vida as Escrituras Sagradas. Aquilo que Deus, através da história, fez com que fosse registrado e tivesse chegado até nós pela Bíblia, pela palavra de Deus, palavra essa que todos nós temos e que podemos sim, irmãos, e que somos desafiados a diariamente buscar da melhor forma possível o conhecimento do Senhor. Mas também essa cultura discipular, ela é estabelecida a partir de uma disponibilidade para o servir. Cantamos antes da mensagem que na alegria, ou melhor, no serviço do Senhor, há alegria. No serviço do Senhor eu sou feliz, no serviço do Senhor eu me regozijo, eu me realizo. Isso representa muito bem um aspecto dessa cultura, da cultura discipular. É termos, sim, a alegria de servir ao Senhor. É deixarmos de lado uma vida voltada para si mesmo.
E nesse aspecto, irmãos, é muito importante sermos lembrados sobre essa questão. Aquilo que norteia a nossa vida como servos e servas do Senhor, como igreja do Senhor, não é viver para si mesmo, mas é viver para a glória de Deus e para servir ao próximo. Todas as vezes que a igreja, ela perde de vista esse direcionamento, ela fica aquilo que eu costumeiramente chamo de uma igreja ensimesmada. Uma igreja ensimesmada, irmãos, é uma igreja que vive somente para si. E aí um dos exemplos, ou uma das características, ou um dos indicadores dessa igreja, é quando nós olhamos, por exemplo, para o calendário eclesiástico e olhamos ali para suas atividades, e todas elas giram em torno de si mesmo, ou seja, todas as atividades apontam para dentro. Só festividade, só celebração, só ali momento de comunhão, que é importante, mas não podemos perder a perspectiva que o que norteia a nossa igreja, ou a igreja do Senhor, o que norteia ao povo de Deus é o compromisso e a missão de falar do amor do Senhor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A partir, irmãos, então, dessa perspectiva que agora apresentamos, queremos dizer, em primeiro lugar, que viver uma cultura discipular ou uma cultura discipular, ela é fundamentada inicialmente no compromisso com o ensino da palavra. Versículo 42 do texto que lemos nos diz: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles se dedicavam, em outra versão, ao ensino dos apóstolos. A cultura discipular ela tem início com a fome pela verdade. Todos nós precisamos ser famintos por Deus e por sua palavra. A igreja, ela priorizava, a igreja nos seus primeiros anos, o ensino sólido, porque entendia, irmãos, como nós devemos entender hoje, que somente o ensino sólido da palavra de Deus é que produz raízes profundas que solidificam a nossa fé. E quando nós temos raízes profundas, a nossa fé, ela se estabelece no compromisso. Relacionamentos rasos com a palavra de Deus produz relacionamentos ou compromissos rasos, e muitas vezes faz com que a fé de muitos não resistam. Discipulado não é apenas formado de reuniões motivacionais, de encontros, mas é um processo que passa necessariamente pelo ensino da palavra. Foi desta forma que esta igreja, a igreja nos primeiros anos da sua história, viveu essa cultura. A cultura discipular baseada e centrada no ensino da palavra de Deus. Por isso, meus amados irmãos, que nós não abrimos mão aqui em nossa igreja da centralidade das Escrituras Sagradas. Em todos os nossos encontros, em todas as nossas ações ministeriais, sempre a palavra de Deus tem um lugar central. Quando olhamos, percebemos, penso que não precisa ser tão atento a isso, para perceber que o culto que aqui prestamos, todo ele aponta para este momento, para o momento da exposição bíblica. Toda a liturgia, todos os cânticos, os textos que são selecionados, tudo que acontece aponta para o momento da exposição bíblica, porque entendemos, irmãos, que é a exposição bíblica, que é o ensino da palavra de Deus, que desenvolve essa cultura, a cultura discipular tão importante. Quando olhamos aqui para o texto sagrado e quando olhamos para a história da igreja, logo percebemos que a força da igreja, não vinha apenas do entusiasmo dos primeiros crentes, talvez do entusiasmo do que aconteceu também nesse capítulo, no capítulo 2, lá em Pentecostes. A igreja estava entusiasmada sim, a igreja estava motivada sim, a igreja estava mobilizada sim, mas aquilo que mobilizava os irmãos era o ensino dos apóstolos, era o ensino da palavra de Deus, e nós precisamos ser motivados e mobilizados por esse motivo, por essa razão e por esse propósito. Precisamos, irmãos, permanecer
no ensino da palavra. Aqueles primeiros discípulos, eles não se reuniam por tradição, até porque não havia ainda essa tradição, ela passou a ser desenvolvida. Aqueles discípulos, eles não se reuniam por conveniência, porque se tinha algo que não era encontrado ali nas reuniões dos primeiros crentes, era conveniência, porque eles estavam sendo perseguidos. Mas aqueles servos e servas de Deus, eles se reuniam porque queriam ouvir e aprender da palavra de Deus, porque queriam ser desafiados, porque queriam viver um processo de transformação a partir das Escrituras Sagradas. Versículo 42, o texto que lemos, nos revela que o discipulado genuíno, ele nasce e é sustentado por esse compromisso. Compromisso do ensino fiel e contínuo das Escrituras Sagradas. Não podemos abrir mão disso, sob hipótese alguma. O ensino dos apóstolos, irmãos, ele não era mera teoria, porque os apóstolos ensinavam e viviam aquilo que ensinavam. Não era apenas de algo que eles leram em algum livro, não era apenas baseado, como já mencionei, em tradição, ou porque havia ali um direcionamento para esse propósito, mas o ensino dos apóstolos, ele falava diretamente ao coração, produzindo transformação. E quando a palavra de Deus, irmãos, ela entra no meu coração e no seu coração, necessariamente nós somos transformados. Tenho muita dificuldade em perceber pessoas que têm contato com a Bíblia, que têm, ou que pelo menos dizem que têm um compromisso com as Escrituras Sagradas e que não demonstram transformação em sua vida. É incoerente, irmãos, é pura incoerência. Porque todo aquele que tem um compromisso com a palavra de Deus e que essa palavra, ela penetra, como nos diz a própria Bíblia, falando de si mesma, penetra como uma espada de dois gumes, vai até o fundo da nossa alma, ali entrando nos lugares mais profundos da nossa mente e do nosso coração, não tem como não vivermos a experiência da transformação. E é desta forma que desenvolveremos uma cultura discipular, quando priorizamos o ensino das Escrituras Sagradas. Hoje, irmãos, vivemos em um tempo de muitas vozes, mas poucos fundamentos. Vivemos num tempo de muita informação, mas pouca transformação. Precisamos resgatar a centralidade da palavra de Deus em nossas vidas. A centralidade da palavra de Deus como prioridade absoluta, como prioridade inegociável, para que desta forma, irmãos, vivamos essa cultura, a cultura discipular. O Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, registrado pelo evangelista João, capítulo 8, versículo 31, nos diz: se vocês permanecerem firmes na palavra, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Esta é a marca do verdadeiro discípulo. Verdadeiramente sereis meus discípulos, se as minhas palavras permanecerem em vocês. Palavras do Senhor Jesus falando a minha vida e a sua vida. Esta é a característica principal. Não é a forma que eu me visto, não é a forma que eu me posiciono, que eu falo, mas sobretudo aquilo que a palavra de Deus age na minha vida, transformando o meu caráter, minhas atitudes e minhas ações. Porque, como o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 16, texto conhecido nosso, toda escritura, ela é inspirada por Deus, e ela é útil, sim, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Por isso, meus amados irmãos, somos desafiados nessa manhã a desenvolver essa cultura discipular a partir do nosso compromisso com a palavra de Deus. O discipulado, irmãos, não é uma jornada baseada simplesmente em nossas opiniões. Hoje vivemos num tempo em que todos têm o que dizer, o que falar, e todos têm a sua opinião sobre tudo.
E muitas vezes a opinião pessoal passa a ser a referência na tomada de decisão. Não é sobre isso, irmãos, que estamos falando. Logicamente que dentro da nossa individualidade, todos nós podemos ter as nossas opiniões, mas o ensino da palavra de Deus, o parâmetro da palavra de Deus, ele sempre está numa posição superior àquilo que eu penso sobre o mundo, sobre as coisas, sobre a realidade que está diante de mim. Aquilo que eu penso, as minhas opiniões, elas precisam estar pautadas e submissas à palavra de Deus. Porque o discipulado, como mencionei, não é uma jornada de opiniões, mas sim é uma jornada de submissão à revelação ou à verdade revelada à palavra de Deus. Cada encontro, cada estudo, cada culto deve apontar para a palavra de Deus. Cada conversa que nós temos deve apontar para a palavra do Senhor. E diante disso podemos nos perguntar: temos priorizado o ensino da palavra em nossas vidas? No nosso lar, temos reservado um tempo de qualidade para ler e ensinar a Bíblia aos nossos filhos? Desenvolver uma cultura discipular em nossa casa passa por isso, passa necessariamente por isso, irmãos. Não apenas trazer os filhos para a igreja, que é importante e deve ser uma prática de todos nós, mas, sobretudo, viver a realidade do ensino da palavra em nossos lares. No discipulado, o foco é em estudar e em praticar os princípios que nós encontramos no texto bíblico. Mas há uma segunda verdade que encontramos aqui nesse texto. É que uma cultura discipular, ela é marcada pela comunhão e pela mutualidade. Em primeiro lugar, o ensino da palavra, das Escrituras, mas também pela comunhão e pela mutualidade. Ainda no versículo 42, e perseveravam no ensino dos apóstolos, na continuidade do texto, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O discipulado, ele floresce relacionamentos saudáveis. Quando nós investimos numa vida e numa cultura discipular, os relacionamentos que são gerados a partir dessa cultura são relacionamentos saudáveis. A comunhão da igreja nos seus primeiros anos era mais do que encontros sociais. Era vida compartilhada, era caminhar junto, era mutualidade, apoio mútuo, um ajudando ao outro. Era transparência nas relações e era constância nas orações. Encontramos aqui no início da história da igreja que eles partilhavam a mesa. Eles partilhavam os recursos, eles partilhavam as orações. O texto nos diz que todos eles que tinham suas propriedades, seus bens, versículo 45, vendiam, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Mutualidade, comunhão. O discipulado verdadeiro, irmãos, nunca é uma jornada solitária. É sempre uma jornada compartilhada. Não conseguimos viver a cultura discipular se andarmos sós, se estivermos isolados. Precisamos estar juntos, irmãos. Precisamos caminhar juntos. É uma jornada ali mútua de pertencimento. O discipulado precisa haver pertencimento. Pertencimento ao corpo de Cristo. Pertencimento a um povo, o povo de Deus. Temos falado reiteradamente sobre isso, porque é um tema que está em questão, está sempre em voga, que é a necessidade da comunhão entre os filhos e filhas de Deus. É congregar, é andar junto. E aqui, logicamente, irmãos, não estamos remontando a uma máxima ou um dogma da igreja medieval em que dizia que fora da igreja não há salvação. Não é sobre isso que estamos falando. Mas estamos falando, baseado no texto da palavra de Deus, baseado nos princípios que encontramos nas Sagradas Escrituras, que sim,
O filho de Deus, a filha de Deus precisa estar em comunhão com o corpo, precisa estar andando junto com a igreja. Essa história, irmãos, essa falácia, essa mentira do diabo de dizer, não, eu posso tranquilamente viver em comunhão com o Senhor sem estar em comunhão com a igreja, eu posso tranquilamente viver a minha vida discipular em casa, eu não preciso congregar, eu não preciso estar ali compartilhando a vida numa igreja. Irmãos, isso é uma falácia, isso é uma mentira do diabo. Porque aquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras é que o povo caminhe junto, é que haja mutualidade, que haja compromisso mútuo um com o outro. Porque uma cultura discipular, ela é marcada pela comunhão. E ter comunhão é ter tudo em comum. E para ter tudo em comum, você precisa andar com outras pessoas. Desde a igreja primitiva, aprendemos que seguir a Cristo é pertencer a um povo. Se assim não fosse, irmãos, o Senhor Jesus não teria convocado os seus 12 discípulos. Ou os irmãos acham que Jesus, Deus encarnado, todo-poderoso, precisava daqueles 12 homens para cumprir a sua missão? Ele não precisava necessariamente. Mas, entre outras razões, ele queria também nos dar o exemplo. O exemplo de que sim, vida cristã e vida com Deus é vida vivenciada em comunhão. É uma vida compartilhada. É uma vida marcada pela mutualidade. A igreja de Jerusalém nos dá um exemplo poderoso. Além de aprenderem juntos a palavra, eles viviam uma profunda comunhão e mutualidade. O texto bíblico nos diz que todos os dias eles criam, ou todos aqueles que criam, estavam unidos e tinham tudo em comum. Essa cultura discipular marcada pela comunhão, ela gera marcas e produz características que são especiais para a igreja do Senhor. A unidade sincera. Eles não estavam juntos por conveniência ou por afinidades. Ali tinha pessoas de todas as culturas, lugares distintos. Ali havia cobrador de impostos, ali havia pescadores, ali havia comerciantes. Todas aquelas pessoas estavam juntas, mas elas eram unidas por um único elo, o amor de Deus. Havia também, além dessa unidade sincera, um cuidado mútuo, cuidar um do outro. Quando alguém sofria necessidade ou tinha alguma necessidade, a comunidade ela intervinha com generosidade. O texto nos diz que tudo aquilo que eles tinham eram repartidos, de sorte que ninguém passasse ou passaria necessidade. É que o texto nos diz, versículo 45, segundo a necessidade de cada um, é olhar para o outro e observar, estar atento à necessidade do irmão. Mas também, uma característica dessa vida, dessa cultura discipular, marcada pela comunhão e a mutualidade, são relacionamentos transformadores. A comunhão alimentava a fé e fortalecia a missão. Caminhe com quem pode transformar a sua vida, a partir do exemplo, sendo ele um seguidor de Cristo. Evite, irmãos, caminhar com pessoas na sua jornada que podem lhe afastar das boas práticas, que podem lhe trazer embaraço na caminhada do Evangelho, que podem lhe colocar em dificuldades dentro do seu compromisso com o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, um texto conhecido nos diz: levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. É carregar o fardo um do outro. Porque às vezes, irmãos, o fardo está muito pesado e precisamos que alguém nos ajude a carregar. Às vezes, na jornada da vida, nós somos alcançados por lutas, por dificuldades, por desafios, que dentro da nossa experiência se apresentam muito pesados. E nós não temos como carregar sozinhos.
Não conseguimos. E quando, irmãos, nós temos comunhão com o povo de Deus, quando nós estabelecemos um relacionamento sinceros, sólidos, baseados na mutualidade e na comunhão, nós podemos pedir ajuda, para que o nosso irmão, a nossa irmã possa nos ajudar a carregar os fardos. É a partir dessa referência que a igreja ela foi organizada, ela foi fundamentada. E é desta forma, irmãos, que nós precisamos viver essa cultura discipular, de caminhar, de ter comunhão e de exercer o cuidado mútuo. A partir disso, precisamos, irmãos, desenvolver, sim, em nossa igreja, práticas que não apenas sejam demonstradas na frequência de cultos, sim, porque estar aqui em comunhão, celebrando, é maravilhoso, mas passamos aqui 1 hora e meia, no máximo 2 horas, e chegamos a 2 horas, já fica, né, todo mundo incomodado, mas se resume-se a isso. Mas não é sobre isso que estamos falando. Essa cultura discipular, baseada na comunhão e na mutualidade, ela é vivenciada no dia a dia. E aqui eu faço um desafio a todos os irmãos. Coloque diante de Deus o compromisso de diariamente, passar uma mensagem para alguém. Pergunte como aquela pessoa está naquele dia. Coloque-se ali pronta para estender a mão, para ajudar, se for o caso. Faça uma oração. Importe-se por alguém. Desta maneira, irmãos, nós estaremos desenvolvendo esse cuidado mútuo. Mas há uma terceira verdade que encontramos nesse texto, dentro dessa proposta de viver uma cultura discipular. É que uma cultura discipular, ela tem um impacto, e esse impacto, ele é visível na sociedade, na vida das pessoas. A partir do versículo 43 até o verso 47, nós encontramos a maneira como, a forma como aquela igreja viveu, trouxe um impacto na sociedade. Sim, porque em cada um, diz o texto bíblico no versículo 43, havia temor. E na igreja, muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados. E quando nós acompanhamos o texto, no versículo 46, eles perseveravam de comum acordo todos os dias no templo, e partiam pão em casa, e comiam com alegria e simplicidade no coração. E o impacto, irmãos, não podia ser outro. E o impacto nós encontramos aqui no verso 47, louvando a Deus e contando com o favor do povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos, louvando a Deus e contando com o favor do povo. A cultura discipular, irmãos, não se limita ao templo, ao espaço do culto. Ela se expressa no dia a dia, na generosidade, no testemunho, na missão, e ela gera um impacto na vida das pessoas. A igreja, nos seus primeiros anos, a igreja de Jerusalém, ela era conhecida pelo amor prático, aquilo que era percebido. E as pessoas de fora olhavam para aquela realidade, e aquilo fez com que aqueles irmãos caíssem na graça do povo. Era como se quem estivesse fora, no nosso contexto aqui, por exemplo, olhasse para a nossa realidade, olhasse para a nossa prática e dissesse: eu quero fazer parte dessa igreja. Ali naquela igreja os irmãos cuidam um dos outros. Ali naquela igreja eu percebo que há algo diferente, há um amor, há um cuidado mútuo. Os irmãos se importam uns com os outros. Eu quero ir para lá. Eu quero viver essa experiência. Eu quero fazer parte daquela comunidade, daquela igreja. Era dessa forma, irmãos, que a cultura discipular estava impactando aquela sociedade. E fica para todos nós, irmãos, esse desafio. Que a forma da minha vida, da sua vida, e a maneira como esta igreja, ela está vivenciando o discipulado cristão, possa produzir impacto no nosso bairro, na nossa sociedade, para que as pessoas digam: eu quero ir para lá, eu quero fazer parte dessa história. Quando olhamos para a igreja aqui no início da sua história, vemos uma comunidade simples, mas profundamente comprometida com Cristo. E
com os outros, com os irmãos. Aqueles discípulos, eles não tinham, irmãos, templos suntuosos. Aqueles discípulos não tinham, como nós temos hoje, redes sociais. Não tinham estratégias sofisticadas de marketing. Mas o impacto que eles realizavam naquela sociedade era muito maior do que centenas e milhares de igrejas que têm todos os recursos a seu favor, à sua disposição. Porque era impacto de uma vida discipular, de uma cultura discipular. As pessoas olhavam ali para aqueles irmãos e percebiam que tinha algo diferente, que eles não eram como todas as pessoas. Havia amor no meio da igreja, e esse amor era vivenciado de forma prática. Desta forma, aquela igreja ela era respeitada, desta maneira aquela igreja era admirada, e Deus ia acrescentando todos os dias pessoas que chegavam àquela igreja, e vidas eram transformadas. Isso nos ensina, irmãos, que o discipulado, a cultura discipular, ela não é apenas um processo interno de crescimento espiritual. Ou seja, não é apenas algo que nós vivemos no nosso contexto de igreja local, mas é também um movimento que extrapola, que ultrapassa as paredes deste templo, desta igreja. É um movimento que pode produzir impacto na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, no mundo. Basta apenas, irmãos, que vivamos a partir desta cultura. Uma cultura discipular autêntica, ela gera frutos que o mundo não pode ignorar. O mundo pode ignorar muitas coisas que a igreja faz, mas quando a vida da igreja, ela produz impactos na vida da sociedade, não pode ser ignorado. Como é que está sendo, irmãos, a vida do nosso povo? Como é que está sendo, irmãos, a nossa vida como igreja? Nós temos impactado este bairro? Nós temos transformado este bairro? Uma cultura discipular, ela gera frutos, sim, porque onde há discípulos de verdade, há perdão que restaura relacionamentos, há generosidade que socorre necessitados, há serviço humilde que abençoa os esquecidos, e há esperança para aqueles que estão na escuridão. Assim brilhe a vossa luz, nos diz o Senhor Jesus no Sermão do Monte, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nossa comunidade, nosso bairro, precisa enxergar algo de diferente em nós. Não apenas mais uma igreja. Tem muitas, irmãos, aqui em Campo Grande. Muitas. Vocês podem catalogar. Só aqui na estrada de Belém tem quase uma dezena de igrejas. Mas não é sobre mais uma igreja. É sobre a forma de ser igreja. Nosso testemunho precisa impactar. A nossa vida precisa transformar. Precisamos ser de tal forma que as pessoas queiram estar aqui, queiram viver essa mesma experiência que estamos vivendo. E desta maneira, nós sim, cumpriremos a nossa missão de fazer discípulos. Aprenda, meu amado irmão, minha amada irmã, com a palavra, mas aprenda não de forma superficial, mas com profundidade. Viva uma comunhão autêntica, que consiga enxergar a necessidade do seu irmão, mas sobretudo impacte o mundo com amor e com serviço. Que sejamos uma igreja não apenas que fala de discipulado, como tanto falamos durante esse mês, mas que viva para formar discípulos que refletem Jesus em tudo, em cada momento, em cada ação, em todos os dias. Que Deus nos abençoe com a tua santa e poderosa palavra. Vamos louvar ao Senhor e com este cântico, de maneira responsiva a tudo aquilo que vivenciamos hoje pela manhã.
através dos cânticos, dos textos, mas sobretudo através da ministração da palavra de Deus. E como iremos cantar, a começar em mim, que vivamos essa cultura discipular.